Bora lá, bora lá, bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Sim, gente, seu comentário é muito importante pra gente, tá? Deixe seu comentário, deixe seu joinha e simbora comigo para mais um vídeo de hoje. Dani, meu nome é Alice. Tive uma infância boa. Sou a mais nova de 4 irmãs. Éramos uma família de classe média. Sempre estudei em escolas boas, morávamos bem, sempre na capital de Porto Alegre. Eu sempre fui uma menina sorridente. Quando entrei na primeira série, eu tinha dificuldades de aprendizado. Daí a minha professora chamou minha mãe e disse que eu devia ter algum problema. Ela usou a palavra retardada, uma palavra que nem se usa mais hoje, né, gente? Mas ela falou que naquela época foi essa palavra que a professora usou para a mãe dela. Naquele tempo, os diagnósticos eram diferentes. Fiz alguns exames e eu não tinha nada. Mas eu também não rendia nada na escola. Daí minha mãe resolveu me tirar do primeiro ano. Fiquei em casa brincando, desenhando. Eu era muito infantil. Eu acho que ela tá falando do primeiro ano do segundo grau, tá? No outro ano, voltei a estudar e consegui completar o primeiro ano. Mas sempre tive bastante dificuldade nos estudos. Quando cheguei na adolescência, comecei a me revoltar. Meu pai não era um pai presente, nem a minha mãe era uma mãe presente. Então larguei os estudos e comecei a trabalhar. Eu sempre fui muito independente, muito comunicativa, e numa dessas saídas conheci Ivan. Eu me apaixonei por ele, perdidamente, mas ele deixava claro que ele não gostava de mim e que ficava comigo só pra transar, tá? Ele não queria compromisso sério. Eu acabei engravidando aos 16 anos. Ele queria que eu tirasse o bebê, mas eu disse que não. Então fiquei com o bebê e ganhei meu primeiro filho. Alugamos uma casa, porém Ivan nunca foi morar comigo. Ele ficava mais tempo na casa dele, com a família dele, do que comigo. Ele nunca deixou eu conhecer a casa dele. Ele tinha vergonha do lugar que ele morava, porque era pobre, mas ele era muito metido. Quando meu filho tinha 1 ano e meio, eu engravidei do segundo. E aí, né, nessa altura do campeonato, o Ivan, ele só passava aqui para transar comigo e ir embora. Ele falava que não ia assumir um compromisso comigo porque eu era feia, porque eu era gorda, e ele queria uma mulher que se cuidasse, que fizesse as unhas, que andava bem arrumada. Mas eu cuidava do meu filho, eu estava grávida, ele não dava pensão, ele não me ajudava, né? Daí acabei voltando para casa dos meus pais para morar numa casa que meu pai me cedeu. Então nisso ela tinha 18 anos e 2 filhos. Um ex-moleque, né, que falava para ela que queria uma mulher que... Gente, para você ter uma mulher, vamos lá, que faça as unhas, uma mulher que faça seu cabelo, uma mulher que se cuide, você também tem que ter dinheiro para bancar isso, tá? Só vou avisar. Então não adiantava nada você colocar 2 filhos na mulher, não dar um centavo para ela e querer que ela estivesse ali bem arrumada. Bom, então ela volta lá para essa casa dos pais dela. Bom, daí voltei também para a igreja que eu pertencia desde quando eu era pequena. Lá eu conheci um rapaz, Fabiano, negro, muito estudioso e inteligente, mas era muito estranho. Nós namoramos, ficamos noivos e íamos casar. No dia do casamento, ele me deixou para escolher as flores. Estavam chegando os presentes em casa, mas quando chegou a noite, fui para a igreja e o juiz estava lá esperando. E ele não apareceu. Ela foi deixada no altar, gente. Daí foram buscar ele. E ele foi se casar. Quando fomos para a lua de mel, ele disse que não queria ter casado comigo. E por isso ele tinha sumido. Ficamos ainda 1 ano e 8 meses casados. Nesse tempo ele fez faculdade. Passou numa faculdade federal para engenharia. Mas vivia nos bordéis de beira de estrada com prostitutas. Voltava para casa e me contava tudo o que tinha acontecido. Depois, ele ia para a igreja e se fazia de santo.
A minha mãe não gostava muito desse relacionamento, mas ela aceitou por causa dos meus filhos. Mas ninguém sabia o que eu passava com o Fabiano. Um dia no Réveillon apareceu Ivan lá em casa. Ele falando que queria ver os filhos, depois de 4 anos de distanciamento. Minha mãe gostava muito dele. Ele era um alemão de Oliveira e era o pai dos meus filhos. Então minha mãe convidou ele para entrar, para ceiar conosco. E eu ali com Ivan e Fabiano ceando. Aquilo foi horrível para mim. Meu coração parecia que tinha voltado a bater por Ivan. E Fabiano não estava nem aí para mim. Fabiano foi dormir, Ivan foi se despedir das crianças e se despediu de mim. E falou, por que tu foi casar? Gente, o cara some 4 anos, tá? Caga pra ela, né? Tudo bem que esse Fabiano também não era muita coisa, não. Aí, por que tu foi casar? Olha que... Não, gente, sério. Sério. Não sei nem... Vocês não tinham nem conversar com homem desse. Bom, então o Fabiano foi dormir, ele foi se despedir das crianças, tá? E... quando ela foi conversar com o Ivan, gente, Ivan começou a fazer promessas pra ela. Ai, Alice, eu descobri que eu te amo, eu descobri que eu quero casar com você, eu quero assumir nossos filhos. Dani, nessa época eu estava magra, bonita, e daí ele voltou pra mim. E eu engravidei novamente, e outra vez, o que ele fez? Me deixou grávida. Ganhei minha filha e falei pra minha mãe que eu não queria nem que ele visse a neném, pois ele só ia ver para registrar. Ele só me dava migalhas e nunca pagava pensão direito. Eu continuava morando na casa dos meus pais. Então fiz um curso de auxiliar de enfermagem, trabalhei por conta. Minha menina já estava com 6 meses quando eu estava trabalhando e conheci um rapaz chamado Silvio. Começamos a namorar, ele tinha também 2 meninas, era separado. Ele era muito educado, muito prestativo, eu gostava muito dele. E a gente saía, eu com meus filhos, ele com as crianças dele. Nossa, era muita criança, gente. Bom, nós namoramos por 7 meses, nunca tínhamos transado. Ele ia pra minha casa e quando chegava às 10 da noite, minha irmã começava a bater na janela e mandar ele embora. Então a gente dava uns beijinhos mais calientes e era muito bom. Mas um dia ele disse pra mim que eu era uma mulher pra casar e ele não tinha condições de me assumir naquele momento e não ia ficar me enrolando. E daí nós acabamos e nunca mais o vi. Acabei voltando pra Ivan novamente. Doida pra fazer mais um filho e ele te deixar, né, amiga? E Ivan, claro, sempre me desprezando e dizendo que eu não era bonita o suficiente pra ele. Eu era uma moça muito bonita, simpática, mas eu tinha uma baixa estima horrível. Hoje eu vejo que Ivan era um narcisista. Ele não dava valor à minha pessoa. Eu vivi só de migalhas. Ivan foi para São Paulo trabalhar e nós continuamos juntos. Mas um dia eu cheguei em São Paulo com a minha filha, ele estava com outra na cama, e ali eu voltei. Acabei entrando em depressão. Continuei trabalhando, morava nos fundos da casa dos meus pais. Ivan novamente não dava pensão. Ela tinha 3 filhos com Ivan, ele não dava pensão. Meu pai interferia muito na educação dos meus filhos e não me apoiava para trabalhar fora. Tudo que eu dizia que eu ia fazer, meu pai não apoiava. Eu falava que ia tirar carteira de motorista, ele não apoiava. Eu falava que ia voltar a estudar, ele não apoiava. Ele sempre dizia que não ia dar certo. Daí, no verão, eu fui para um retiro de carnaval da minha igreja e conheci o excelentíssimo meu marido. Um homem matuto, grosso, um homem muito tímido, um homem que não tinha mulheres nenhuma, nunca tinha tido uma namorada. Mas ele era um homem simples, de uma família muito simples. Foi criado na pobreza, era pescador, era um homem do mar. A vida dele era da casa para a igreja, da igreja para casa. Ele não era bonito, ele nunca teve ninguém, não era galinha e não era vaidoso. Daí pensei, bom, esse homem vai me cuidar de mim e dos meus filhos. Namorei, noivei e casei. Minha família, principalmente minha irmã, dizia que não fazia gosto desse casamento. Mas
eu só queria ir embora da casa dos meus pais. Eu queria ter a minha família, eu queria ser amada. Então eu casei no civil na sexta e no sábado eu já estava arrependida. Ele era um homem machista, grosso e autoritário. Fui morar no litoral gaúcho. O sonho dele era ser pai e eu engravidei. Tive uma gravidez horrível, eu passava muito mal. Ele dizia que a mãe dele teve 11 filhos, né? E que ela nunca teve essas frescuras de passar mal. Ele era muito ruim para o meu filho. Minha menina era pequena e não gostava dele. Mas também ele era grosso ao mesmo tempo. Ele foi criado apanhando, passando necessidades, mas eu era muito boa para ele. Eu ajudava ele na pesca, eu era muito caprichosa, eu cuidava muito dele, eu sempre pensava que ele poderia mudar aquela criação matuta que ele teve. Como falei, a minha gravidez foi horrível. Dali falei para ele que eu ia para Porto Alegre fazer uns exames e ele não aceitava. O nome dele era Luiz. Fui para Porto Alegre. Quando cheguei lá, descobri que o bebê tinha problemas. Porto Alegre, quando cheguei lá, descobri que o bebê tinha problemas. Fiquei no hospital internada até ganhar. Quando ele nasceu, meu filho tinha síndrome de Down e vários problemas. Ele durou 3 meses e morreu. Luiz ficou desesperado. Nossa vida era muito difícil, eu passava necessidades. Meus filhos eram maltratados e eu trabalhava muito. Mas eu nunca reclamava para minha família, porque eu tinha até vergonha do destino que eu tinha escolhido. Eu sempre ajudando o Luiz na pesca, fazia o que eu podia. Quando meu filho mais velho fez 15 anos, coloquei ele no internato para estudar. Para ele ter uma oportunidade melhor e sair daquele conflito que tinha em casa. Meu outro filho começou então a se envolver com drogas e com pessoas erradas. E eu vivia correndo atrás dele em boca de fumo. Ele era muito maltratado pelo padrasto. Consegui internar meu filho e ele saiu das drogas. Isso, gente, era o filho... Um tinha 15, esse aí devia ter uns 13, né? Consegui internar meu filho, ele saiu das drogas. Minha filha, quando completou 11 anos, coloquei ela também no internato, também para estudar, onde ela ficou lá até fazer 18. Saiu do internato para a faculdade. Bom, depois eu engravidei. Depois que ela teve aquele bebê que morreu, ela engravidou e teve o filho dela. Quando eu fui ganhar meu filho, eu pedi, implorei para ligar minhas trompas. Eu não queria mais ter filhos. E o médico disse que não poderia, né? Pois teria que ter autorização do meu marido. E ele disse que não ia autorizar eu ligar as trompas porque ele queria mais filhos. Mas eu não queria mais. Eu tinha problemas. A gente passava necessidade. Tínhamos crise conjugais, né? Eu já estava com vontade de me separar dele. Como eu ia ter mais um filho com ele? E pior, eu não podia tomar pílula. Engravidei outra vez. Dessa vez eu tive vontade de morrer. Eu tinha vontade de me matar. E aquilo foi horrível. Eu chorava muito, eu não queria aquela gravidez. Eu sabia tudo que eu passava com aquele homem, ele era grosso. E ele achava que tudo aquilo era normal, o jeito que ele me tratava. Daí, quando eu ganhei Felipe, meu último filho, eu consegui ligar as trompas. E daí eu só pensava em me separar de Luiz. Ele era bipolar, tinha surtos, ele era agressivo. Ele amanhecia de um jeito e anoitecia de outro. Com 4 anos eu descobri que Felipe era autista. E daí cada vez as coisas iam mais difíceis. E cada vez ficava mais difícil para eu me separar daquele homem. Daí eu pensava nos meus filhos, pensava na faculdade da minha filha, que ela tinha que concluir. Daí eu ia deixando essa separação para mais tarde. Eu ficava pensando, vou esperar os guris crescerem para poder entender melhor. E assim eu fui me deixando levar por tudo isso. Eu nunca pensei em mim. Luiz cada vez pior, mais grosso, mais ignorante, mais machista, mais narcisista. Perto da pandemia eu resolvi dar um fim. Arrumei um dinheiro emprestado, aluguei uma kitnet, fui dar um tempo para ver se Luiz se tratava, se ele mudava as atitudes. Ele não saía do meu portão. Dizia que ia melhorar, que ia mudar, que ia num psicólogo, que ia tomar remédio. Voltei para casa pensando muito em nós, né? E ela acreditava, né, que ele poderia melhorar. Bom, mas o que estava ruim ficou ainda pior.
Roubaram o motor do barco dele, então ele não trabalhava mais. Chegamos ao ponto de catar reciclagem na rua. Não que isso fosse feio, só que ele nunca me preservou de nada. Um dia ele chegou em casa estressado e começou a gritar comigo, como ele sempre fazia. E daí ele falou que não me amava mais. E eu falei, que bom. Juntei minhas coisas e fui pro outro quarto. E dali pra frente eu resolvi viver minha vida. Eu vivi 20 anos ao lado de Luiz e ele nunca mudou. Nunca mudou por mim, nunca mudou por ele, nunca mudou pelos nossos filhos. Eu mudei toda a minha vida. Eu vivi uma vida praticamente boa. Vim morar com ele, passei necessidade, aprendi muita coisa. Aprendi a viver muita coisa, né? Aprendi a sorrir mesmo estando triste. Aprendi a ser versátil na tempestade. De um limão eu sempre fiz uma limonada. Peguei Covid, me fechei no meu quarto e ali eu comecei a mexer no celular. E ali eu comecei a procurar pessoas para conversar no Facebook. Pensei em achar uma pessoa que entendesse ela. Ela queria conversar com alguém, tá? Bom, aí ela começou a procurar um cara que ela falou que tinha sido muito bom pra ela no passado. Não sei qual é esse cara, que até agora não apareceu aqui, né? Eu tinha o sobrenome dele, mas eu não achava. Daí lembrei de procurar as filhas dele, que hoje estariam umas moças. Dani, encontrei as meninas, que hoje são umas moças lindas. Mas só a mais nova me respondeu. Daí eu falei meu nome, mandei foto delas quando elas eram pequenas, comigo, com meus filhos, e falei que eu era muito amiga do pai delas. Daí ela falou, tu não era amiga do meu pai, tu era namorada do meu pai. Claro que eu lembro de ti. E daí eu perguntei, seu pai tá casado? Ela falou, não, ele divorciou e eu moro com ele. Daí perguntei pra ela, será que tu não tem como arrumar o contato dele? Dani, mandei mensagem pra ele naquela semana e perguntei pra ele se ele lembrava de mim. Ele disse que sim e disse, como que eu vou te esquecer, Alice? Bom, na mesma hora eu lembrei dos beijos que a gente dava, nas nossas conversas, né? E a gente começou a conversar todo dia, pensando em um dia se encontrar. Só que eu tava gorda, eu tava muito judiada, baixa estima, eu tinha vergonha de tudo. Eu tinha vergonha do que tinha acontecido na minha vida. Achei que ele nem ia me dar bola. Quando a gente se viu, eu senti tudo que eu sentia quando a gente era namorado. E a gente se beijou e parecia que eu estava beijando ele quando eu tinha 24 anos. Então foi muito bom reviver tudo aquilo. Aquelas coisas boas que tinham acontecido comigo. Fazem 2 anos que a gente está junto. Ele é muito bom pra mim, ele cuida de mim, cuida do meu filho, ele me ajuda em tudo que eu preciso. Só que não podemos morar juntos. A gente é namorado porque meu filho é autista e não aceita que eu tenha outra pessoa. Ele não conseguiu ainda assimilar a separação. Então quando a gente está junto é como se nós fôssemos amigos, se meu filho estiver junto. Mas a gente está sempre junto, sempre, quando meu filho não está. Eu moro na casa do lado da dele, tá? Mas eles acabam se encontrando sempre, vão passear, vai na praia, caminham, essas coisas. Bom, Dani, eu tive que fazer até uma medida protetiva contra o ex, ela falou. Dani, eu tive que fazer uma medida protetiva. Quando fui na delegacia, chorei tanto, porque é ali que eu descobri que tinha 20 anos que eu era abusada. Eu não conseguia sair. Hoje eu tenho vergonha, mas também tenho orgulho de ter sobrevivido. Então ela fala que o Silvano, que é o namorado dela hoje, a salvou. Tanto que ela manda uma foto dos dois, né? Esse ano completa 50 anos, esse é Silvano. E tá os dois aí. Ah, gente, que lindos. Bom, Alice, você foi abusada em todos os sentidos, né, minha amiga? Eu acho que quando a gente não se ama, sabe? Quando a gente não consegue se amar, a gente aceita muita migalha. E eu acho que desde o começo você aceitou muitas migalhas. Você aceitou lá atrás, né, migalhas do Ivan, que, né, você teve os filhos com ele e o cara só te usava.
E a partir do momento que as pessoas fazem isso com a gente, claro que a nossa autoestima só vai descendo. Agora, vocês têm que lembrar o seguinte, gente. As pessoas só fazem com a gente o que a gente deixa. Eu tenho visto, né, nas redes sociais hoje em dia, eu tava até vendo, acho que foi ontem, tem um cantor, né, que era casado com aquela Virgínia, o Zé Felipe. Ele, toda vez que ele dá flores às filhas dele, trata as filhas dele muito bem, né? E eu acho que isso é fundamental, sabe? Para as filhas de vocês entenderem que elas sempre terão que ser tratadas como uma princesa. Então, se a gente trata nossas filhas como uma princesa, falando, né, olha, filha, você é assim, você é assado, você merece isso, você merece aquilo, no subconsciente dela, ela não vai deixar que alguém a trate assim. Eu não sei como era o tratamento dos seus pais com você, mas não tô falando que é todos, tá, gente? Eu sei que não tô falando que a culpa é sempre dos pais, não. Mas a partir do momento que você é bem tratada pelos seus pais, você vai perceber muito mais rápido que você está numa relação assim. Eu já falei pra vocês, né? Quando eu tive o meu problema com a violência doméstica, que eu tenho um vídeo meu no canal, pra quem não sabe, tá escrito Sofri Violência Doméstica. Foi assim, eu sofri muito abuso psicológico desse Jim, quando eu fui casada com ele. Mas, na época, eu não entendia que era abuso psicológico, porque pra mim, violência era só da parte que te batia. A partir do momento que eu apanhei, foi uma vez só, e eu já fui pra polícia dar queixa dele. Então, assim, por quê? Porque eu acho que o meu pai, graças a Deus, ele fez um bom trabalho em mim. Então, a partir do momento que aquele cara me bate, eu pensei, meu pai nunca encostou o dedo em mim, como é que alguém de fora vai encostar? Sabe? Então, foi muito isso que veio na minha cabeça. Então, tratem as suas filhas como princesas mesmo. Tratem as suas filhas mandando flores, mandando rosas, fazendo elas entenderem o quanto elas são importantes na sua vida, o quanto elas têm que ser tratadas bem, o quanto elas merecem ser tratadas bem, para assim elas entenderem, não, eu vou ser tratada assim. Porque, Alice, você veio de uma concessão de maus tratos, né? Foi do primeiro, depois aquele segundo lá que você casa da igreja, esse aí grosso aí que você pensou, nossa, ele é feio, ele é isso, ele é aquilo, ele vai me tratar bem. E ele nunca te tratou bem, sabe? Ele nunca quis mudar, ele nunca pensou em mudar, ele nunca pensou na hipótese de, ai não, peraí, eu sou assim, eu fui criado dessa forma, mas a minha mulher não merece, né? Não é esse tratamento que eu quero dar a ela. Pode acontecer, sei lá, o cara é matuto, o cara é criado, né? Mas ele nunca quis. Então, assim, eu fico feliz que hoje você se conscientizou que você tem que ser bem tratada. Você se conscientizou que a pessoa tem que te tratar bem, tem que te tratar como uma princesa para você estar do lado dela. E, gente, isso é muito importante, tá? Eu sinto muito por tudo que você passou. Não deve ter sido fácil colocar seus filhos, né, num como é que fala, um colégio interno, para que eles não passassem aqueles conflitos que você tinha ali dentro da sua casa. Então, assim, eu sei, gente, que é muito difícil a gente entender essas histórias. Eu sei que a gente pensa mil coisas. Poxa, como é que você não viu isso? Mas a pessoa, às vezes, quando ela tá dentro do abuso, ela não vê. Tanto que vocês viram que ela descobriu que ela foi abusada depois de 20 anos, né? Então, assim, pra ela tá ali dentro, talvez ela não enxergue. Hoje, graças a Deus, né? Não só o meu canal, mas a gente tem outros canais que falam disso. A gente tem falado isso mais abertamente aqui. E quantas mulheres continuam me escrevendo falando, Dani, como eu descobri, né, que eu era abusada. Eu descobri que psicologicamente eu era abusada, sabe? Então, assim, isso é muito importante, tá bom? Vocês entenderem o que é um maltrato e vocês entenderem que vocês têm que ser bem tratadas em qualquer que seja a situação. Então, comecem de hoje tratando bem a sua filha, o seu filho, né? Olha, você não pode ser tratada assim, você vai tratar bem uma mulher, né? Leva uma florzinha,
né? Até pro seu filho, converse com ele, pra sua filha, dê flores, trate bem, porque a partir do momento que você tratar ela só na porrada, né, como a gente sabe que existe por aí, aquela criança, ela meio que liga isso ao amor. Ah, mas peraí, a minha mãe me trata assim, a minha mãe me batia, então esse cara não tá fazendo algo tão grave comigo. Vocês estão entendendo? Infelizmente é assim. E a gente também, muito aquela que fica no psicológico da gente, né? Peraí, meu pai e minha mãe só se tratam na porrada, eles se amam, então isso é normal, sabe? Infelizmente tem muito disso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.